Meus queridos, como é bom estar aqui com vocês nesse 18º domingo do tempo comum, para juntos refletirmos e aprofundarmos o Evangelho que a liturgia deste domingo nos propõe. Aliás, a melhor maneira da gente viver o nosso domingo é meditando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Frei Alberto Maggi, que é um biblista famoso na Itália, nos ajuda a compreender melhor esse texto. E hoje o tema da nossa liturgia é o seguinte: o valor da vida de uma pessoa não depende do que ela tem, mas do que ela dá. Vou repetir. O valor da vida de uma pessoa não depende do que ela tem, mas do que ela dá. E vocês vão entender por que é este o tema da liturgia deste domingo. Com a sagacidade, humor, ironia e sarcasmo que lhes são típicos, o evangelista Lucas aborda um tema tão antigo quanto o mundo, a questão da herança. Isso mesmo, herança. Não há nada como a herança para dividir as famílias, as pessoas. Vamos ouvir então o capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versículo 13 ao 21. Comecemos lendo o versículo 13 do capítulo 12 de Lucas, que diz o seguinte: alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus está falando de confiança no Pai e é interrompido por alguém que, em vez de manifestar confiança no Pai, ou seja, em Deus, confia no dinheiro. Essa pessoa se dirige a ele em um tom imperativo: dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Ele dá uma ordem para Jesus. Como dissemos, é uma questão tão antiga quanto o mundo, essa da herança. A herança é sempre causa de divisões e desavenças, porque sempre haverá alguém que esperava mais, que exigia mais, que queria mais. E isso causará inimizade e muitas vezes desacordos que duram para sempre. Quantas famílias não conhecemos que os irmãos se dividiram por causa da herança deixada pelos pais? Para Jesus, toda herança é fruto da avareza, do egoísmo, da ganância. Atitudes que fecham o ser humano irremediavelmente, seja para os outros como para Deus. Portanto, toda herança é fruto do egoísmo, pois se as pessoas fossem generosas, não teriam acumulado o suficiente para poder deixar em herança. Toda herança contém um fator tóxico que envenena a vida de quem a recebe. Assim, acreditamos estar fazendo o bem deixando a herança. Em vez disso, entregamos um fruto envenenado que mais cedo ou mais tarde dará seus frutos desastrosos. Mas vamos prosseguir, tem mais. No versículo 14, sempre do capítulo 12 de Lucas, se lê: ele respondeu, ele quem? Jesus: homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Jesus recusa esse papel que esse homem quer lhe dar. Quando Jesus usa a expressão homem, ele está sempre em uma postura negativa. Jesus não gosta do pedido dessa pessoa. Na frase, quem me constituiu juiz ou árbitro, mediador, esta última palavra, árbitro, mediador, está no texto literalmente em grego divisor, porque este irmão está pedindo que o outro irmão divida com ele a herança. Então Jesus não é nem juiz, nem árbitro, nem divisor de herança, de dinheiro aqui neste mundo. Vamos prosseguir. No versículo 15 do mesmo capítulo 12 de Lucas, lemos: e disse-lhes: atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois a vida de alguém não consiste na abundância de suas posses. E aqui está a severa advertência de Jesus que deve ser levada em consideração. A ganância é o desejo de possuir sempre mais. São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, irá afirmar que a ganância é idolatria. Isso mesmo. Quem é ganancioso por dinheiro e bens materiais, de São Paulo, é um idólatra. Adoram um outro Deus, o dinheiro, né? Você pode ser a pessoa mais religiosa, mais piedosa, mais devotada do mundo, mas se você acumula dinheiro, se você deseja possuir sempre, se você é visceral e profundamente egoísta, você é um idólatra. É isso que Jesus está dizendo, que São Paulo depois confirma na carta aos Colossenses. Você não tem nada a ver com o Pai tendo uma atitude assim.
Porque o Pai, ou seja, Deus, é amor, que Ele compartilha generosamente com toda a humanidade. O valor da vida de uma pessoa não depende do que ela tem, mas do que ela dá. Olha só, o valor da vida de uma pessoa não depende do que ela tem, mas do que ela dá, do que ela doa. O ensinamento de Jesus nos evangelhos é que se possui apenas o que se é capaz de dar. O que é guardado para si não é possuído, mas nos possui. Vamos explicar isso. Você só possui aquilo do qual você é capaz de se desapegar. Se você não é capaz de se desapegar de um bem material ou do dinheiro, são eles que te possuem. São os bens materiais que você tem que te possuem e é o dinheiro que você tem que está te possuindo. E por isso que é idolatria. Porque você se deixa possuir por algo material. Sejam bens, casas, fazendas, lotes e outras coisas mais. Ou seja, dinheiro, aplicações, investimentos altíssimos e assim por diante. Você só tem de fato aquilo que você é capaz de doar, de dar aos outros. Senão essa coisa que te possui. Isso fica claro no Evangelho. É duro ouvir isso, mas é a verdade. Prossigamos. Os versículos 16 e 17 do capítulo 12 de Lucas nos dizem: E contou-lhes uma parábola. Quem contou? Jesus, claro. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. E ele ponderava consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. E agora, eis uma parábola ferina que Jesus nos conta. Esta parábola nos narra sobre uma pessoa rica, que além de ser rica, consegue fazer uma colheita abundante. Ele raciocinava, ponderava consigo mesmo, diz o evangelista. Mas cuidado, é ironia, porque depois Jesus vai chamar este rico de tolo, ou seja, alguém que não sabe raciocinar direito. Os ricos em geral, estão em estado terminal de egoísmo, para o qual não há esperança de salvação. Porque deveriam ser generosos, mas eles, os ricos, os que possuem muito, não são generosos absolutamente. Os ricos não pensam nem um pouco em dar, em compartilhar. Esse homem da parábola já é rico e tem esse campo que lhe traz uma colheita abundante. Porém, ele não pensa desse jeito, por exemplo: a quem posso dar? Com quem posso compartilhar essa minha colheita? Não. O rico pensa apenas em si mesmo. Para os ricos, tudo é para eles. Vamos prosseguir. Versículos 18 e 19 dizem o seguinte: Então resolveu, esse rico da parábola: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então direi a mim mesmo: minha alma tem uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, diverte-te. Vemos na atitude e palavras do rico somente avareza, ganância. E novamente, este tema dos bens retorna. Pensa apenas e somente em si mesmo. Não há o menor sinal de solidariedade, de partilha naquilo que o rico diz e faz. Já é rico, tem frutos abundantes. Vamos, o que custa dar aos outros? Não. O rico, como eu disse antes, está em estado terminal de egoísmo para o qual não há esperança. É o dinheiro que o domina. Prosseguindo, versículo 20 do capítulo 12 de Lucas nos diz: Deus, porém, lhe disse, agora é Jesus falando, né? Insensato, ainda nesta noite vão tomar a tua vida. E o que acumulaste? Para quem será? E aqui está a sentença de Deus. Lembremos que no tempo de Jesus, o rico se considerava uma pessoa abençoada por Deus. E até nos dias de hoje tem gente que acha que porque é rico, porque tem muita coisa, Deus o está abençoando. Enquanto naquela época o pobre era considerado uma pessoa punida, castigada por Deus. A tradução que
a Conferência Nacional dos Bispos nos oferece, diz tolo, porque na boca de Jesus não parece conveniente usar certas expressões um tanto fortes. Mas qual de nós diria tolo para uma pessoa assim? Aqui o termo usado de fato, vamos ver isso aqui, o termo usado de fato pelo evangelista é deficiente, idiota, estúpido. É isso que Deus diz a este rico. Você é um deficiente, você é um idiota, você é um estúpido. E dito isso com vigor. Isso está no Evangelho. Está no original em grego, se alguém quiser conferir. Eis que primeiro Jesus havia dito que o rico raciocinava consigo. E em vez disso, aqui fica claro que ele não sabia ponderar nem raciocinar. O rico não é apenas um doente terminal de egoísmo, um poço de egoísmo, para quem não há esperança, mas também é um estúpido. Ele acumulou tantíssimo e não pode nem aproveitar para si mesmo. Vai morrer. E tudo o que acumulou, para quem será? Vamos prosseguir. Agora, versículo 21 do capítulo 12 nos diz assim: assim acontece a quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. Vou repetir, assim acontece a quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. Fecha aspas. Como alguém se torna rico diante de Deus? Essa é a grande pergunta. Como alguém se torna rico diante de Deus? Ora, dando aos outros, repartindo o que tem com os outros, compartilhando. Jesus, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, diz que há mais alegria em dar do que em receber. Há mais alegria, há mais felicidade em dar do que em receber de Jesus. O segredo da felicidade não consiste no que você recebe, no que você tem, no que você acumula, mas no que você dá e compartilha generosamente com os necessitados. E agora, após essa belíssima e profunda explicação de Alberto Maggi, eu faço aqui minha reflexão pessoal e já começo citando um famosíssimo trecho de uma das obras de um dos maiores escritores de todos os tempos, o russo Leon Tolstói. Leon Tolstói. Ele viveu de 1828 a 1910. Em uma de suas obras, Leon Tolstói nos diz: os ricos farão de tudo pelos pobres, menos descer de suas costas. Vou repetir. Os ricos farão de tudo pelos pobres, menos descer de suas costas. É ferina. É dura essa palavra de Leon Tolstói. Se alguém ainda duvidava da impossível conciliação entre as palavras e a prática de Jesus com os valores e princípios da sociedade que vivemos, este evangelho acaba com todas as dúvidas e ilusões. Para a sociedade capitalista na qual vivemos e pela qual somos educados, os principais valores e ideais a seguir são ter riqueza, competir, ter sucesso, vencer, ter fama, ter poder, ter capacidade de influenciar e manipular as pessoas a nosso favor, termos a eterna juventude, a beleza física e bem-estar. Estes são os valores da sociedade da qual vivemos. Porém, para Jesus, tudo isso não passa de tolice, estupidez, loucura e irracionalidade. Porque por mais dinheiro que alguém possa ter, ele não tem o controle total de sua vida. Ele não pode evitar a sua caducidade e o seu próprio fim. E por essa riqueza e poder tão incertos, muitas pessoas estão dispostas a destruir a vida de milhões de criaturas e do próprio planeta, enquanto permanecem não apenas calmas, mas também orgulhosas de si mesmas. Isso é irracionalidade total. Quem acabará aproveitando de todo o seu trabalho, de todos os seus esforços, de tudo aquilo que acumularam, serão pessoas que, em muitos casos, nem saberão valorizar e preservar o que receberam de graça. E pensar
que na atualidade temos uma das maiores concentrações de riquezas de toda a história humana. Sim, os ricos hoje estão se tornando cada vez mais ricos, enquanto os pobres se tornam cada vez mais pobres. Basta olhar em volta de nós. Com isso, temos como consequência o aumento da insegurança, a redução da qualidade de vida das pessoas, o aumento do consumo de drogas e álcool, a depredação do planeta do qual dependemos para viver, a infelicidade e falta de sentido na vida para bilhões de seres humanos desta terra. Porém, há uma tolice maior nessa atitude de viver para acumular bens e riquezas. Cuidado, há uma tolice ainda maior nessa atitude de viver para acumular bens e riquezas. Porque o essencial da vida, o segredo de ser feliz, não se encontra nisto. Encontra-se no doar, no compartilhar bens e dons que se possui, no repartir aquilo que se tem, no ser solidário, no ser fraterno e misericordioso. Por fim, é bom levarmos em conta uma séria e realista constatação que faz um teólogo espanhol muito atento. Ele nos diz, abre aspas, e nunca devemos esquecer que todos nós somos gananciosos. Ninguém escapa da ganância, porque brota do desejo. E o desejo é um mecanismo inato que sempre nos acompanha, que nos mobiliza, claro, para coisas boas, para que sejamos, por exemplo, criativos e eficientes, mas o desejo também nos faz apropriar do que é dos outros, nos induz a roubar com sã consciência, ou pelo menos com argumentos que tentam justificar as mais sujas malandragens que por vezes fazemos com a coisa mais natural do mundo. E, infelizmente, tudo isso está na ordem do dia hoje. São palavras de José Maria Castillo. Então, meu querido, eu te convido a meditar sobre tudo isso neste domingo. E agora vamos rezar juntos esta oração após a meditação do Santo Evangelho, que é extraída de um salmo. E você vai poder rezar porque o texto aparecerá aí na sua telinha. Os homens, sejam eles ricos ou pobres, são apenas um vapor enganoso. Colocando todos eles na balança, veremos que eles não são nada. Não confiem na violência, nem depositem vãs esperanças na rapina. Se acumularem riquezas, não lhes deem o seu coração. Deus falou uma vez e eu ouvi duas coisas. Teu, meu Deus, é o poder. Tua, Senhor, é a misericórdia. Tu dás a cada um o que suas obras merecem. Este é o Salmo 62 da Bíblia hebraica, versículos de 9 a 13. Tenha um bom final de semana e coloque o seu coração e a sua confiança verdadeiramente em Deus. Cuidado com todo tipo de idolatria que este mundo nos propõe. Beijo no coração, obrigado a todos. Até a próxima semana aqui na TV Canal 10 de Fernandópolis.